Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Parábola do semeador. Naquele dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira-mar. Em torno dele reuniu-se uma grande multidão. Por isso, entrou num barco e sentou-se, enquanto a multidão estava em pé na praia, e disse-lhes muitas coisas em parábolas. Ele dizia: Eis que o semeador saiu para semear, e ao semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. Logo brotou, porque a terra era pouco profunda. Mas, ao surgir o sol, queimou-se, e por não ter raiz, secou. Outra ainda caiu entre os espinhos. Os espinhos cresceram e a abafaram. Outra parte, finalmente, caiu em terra boa e produziu fruto. Uma 100, outra 60 e outra 30. Quem tem ouvidos, ouça. Comentários dos Pais da Igreja. São João Crisóstomo. Depois de ter respondido àquele que anunciara a presença de sua mãe e de seus irmãos, fez o que estes desejavam, saiu da casa, primeiro curando seus irmãos da enfermidade da vanglória, e em seguida dando a honra que se deve a uma mãe. Por isso disse: naquele dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira-mar. Santo Agostinho. As palavras naquele dia são suficientes para indicar que ele saiu imediatamente depois do que precede, ou que poucas coisas aí puderam se interpor, a não ser que a palavra dia signifique, conforme o costume da Escritura, tempo. Rábano Mauro. Não só as palavras e as ações do Senhor, mas até os caminhos e lugares nos quais operou suas virtudes e pregou, estão cheios de mistérios celestes. Depois do ocorrido na casa, onde proferiram a nefanda blasfêmia de que tinha um demônio, saiu dali e ensinou à beira-mar, para manifestar que abandonava a Judéia por causa da culpa de sua perfídia e passaria a outras nações para salvá-las, porque os corações dos gentios, por muito tempo soberbos e incrédulos, se parecem com as soberbas e amargas ondas do mar. Quem ignora que a Judéia fosse, pela fé, a casa do Senhor? São Jerônimo. É necessário não se esquecer de que o povo não podia entrar na casa de Jesus, nem estar onde os apóstolos ouviam os mistérios. Por isso, o Senhor misericordioso sai de sua casa e se senta à beira do mar, neste século, a fim de que as numerosas turbas possam rodeá-lo e ouçam à margem o que não mereciam escutar no interior da casa. Por isso segue. Em torno dele reuniu-se uma grande multidão. Por isso entrou no barco e sentou-se, enquanto a multidão estava em pé na praia. O evangelista não relatou tudo isso sem intenção, mas quis nos mostrar, descrevendo este espetáculo com diligência, que o Senhor não queria deixar ninguém às suas costas, mas ter todos diante de sua face. Santo Hilário de Poitiers. O Senhor se sentou numa barca e as turbas ficaram na margem. Falar-lhes-ia por parábolas, significando que os que estão fora da igreja
não podem compreender os discursos divinos. A barca representa a igreja, dentro da qual é depositada a palavra da vida, que é pregada àqueles que estão do lado de fora e que, como areia estéril, não podem entender. São Jerônimo. Jesus está em meio às ondas, que por todos os lados o golpeiam, mas ele, seguro em sua majestade, aproxima a sua barca da terra, a fim de que o povo, fora de perigo e sem ser rodeado por tentações que não poderia vencer, fique em terra firme na margem e ouça o que ele diz. Rábano Mauro. Ou também, ao entrar na barca e se sentar no mar, significa que Cristo subiria pela fé até as almas dos gentios e lançaria a igreja ao mar, ou seja, no meio das nações resistentes. A turba que fica à margem, que não está nem na barca nem no mar, representa aqueles que recebem a palavra de Deus e pela fé são separados do mar, isto é, dos réprobos, mas que ainda não estão imbuídos nos mistérios celestiais. Segue. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. São João Crisóstomo. Não falou assim na montanha, tecendo seu discurso com parábolas, porque ali só havia povo baixo e ignorante, enquanto que aqui estavam também os escribas e os fariseus. Mas não falou em parábolas por esta razão somente, e sim também para que seu discurso ficasse mais claro e para que o gravassem mais profundamente em sua memória, reduzindo-o a imagens visuais. São Jerônimo. E é de se notar que não falou todas as coisas por parábolas, mas muitas coisas, porque, se tivesse dito tudo por parábolas, o povo teria se retirado sem tirar disso proveito algum. Ele mescla as coisas claras com as obscuras, para que passem ao conhecimento das coisas que não entendem pelas que entendem. E a multidão não tinha um só modo de ver as coisas, mas cada um as via a seu modo, ao passo que ele lhes falava por muitas parábolas, a fim de que, conforme suas diversas disposições, todos recebessem diferentes ensinamentos. São João Crisóstomo. A primeira parábola que narra é a que faz o auditório prestar mais atenção. Como havia de falar por enigmas, excita a atenção dos ouvintes com a primeira parábola nesses termos: eis que o semeador saiu para semear. São Jerônimo. Este semeador representa o Filho de Deus, que veio a semear entre os povos a palavra de seu Pai. São João Crisóstomo. De onde saiu ele, que está presente em toda parte, e como saiu? Não saiu de lugar algum, mas pela encarnação se aproxima mais de nós revestindo-se de carne. E veio a nós porque não podíamos entrar onde ele estava, uma vez que nos impedem os nossos pecados. Rábano Mauro. Ou também, ele saiu quando, deixando a Judéia, passou através dos apóstolos para outras nações. São Jerônimo. Ou também, estava dentro quando se encontrava na casa, falando com seus discípulos sobre os mistérios, e então saiu de sua casa para semear sua semente em meio às turbas. São João Crisóstomo. Quando ouvirdes as palavras, eis que o semeador saiu para semear, não penseis que o discurso seja sempre o mesmo, porque o semeador sai muitas vezes também para fazer coisas diferentes, como arar a terra, arrancar as ervas daninhas, tirar os espinhos ou para realizar qualquer outra diligência. Mas este saiu com o objetivo único de semear. E o que resultou da semeadura? Perderam-se 3 partes e uma só se salvou, e não do mesmo modo, mas modos diferentes. Por isso segue o evangelista. E ao semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho. São Jerônimo. Valentino se vale desta parábola para apoiar sua heresia a respeito das 3 naturezas, espiritual, natural ou animal e terrena, sendo que aqui se fala de 4. Uma está ao longo do caminho, a outra é pedregosa, a terceira está cheia de espinhos e a quarta é a terra boa. São João Crisóstomo. Mas que razão haverá para semear entre espinhos, sobre pedras e nos caminhos? Não há razão nisso se considerarmos as sementes e a terra do ponto de vista material, porque a pedra não tem o poder de se mudar em terra, nem o caminho de não ser caminho,
nem o espinho de não ser espinho. Mas, nas almas e nas doutrinas, isso tem uma louvável aplicação. É possível que a pedra se torne terra fértil, que o caminho não seja mais pisado e que os espinhos sejam destruídos. Não é culpa do semeador que a maior parte da semente se perca, mas da terra que a recebe, ou seja, da alma, porque o semeador, ao cumprir sua missão, não distingue o rico do pobre nem o sábio do ignorante, mas fala indistintamente a todos, prevendo, contudo, o que havia de resultar. E desta maneira pôde dizer: que coisa há que eu devesse fazer mais à minha vinha e que não lhe tenha feito? Por isso, não disse de modo manifesto que os indolentes receberam tal parte da semente e a deixaram perecer, que os ricos receberam outra parte e a sufocaram, e que os descuidados mais outra parte e a perderam. Ele não quis tocar ninguém em particular com veemência, para não estabelecer diferença. Por esta parábola, o Senhor também ensina seus discípulos a não caírem na ociosidade, mesmo que haja entre os seus ouvintes uma maioria que pereça, uma vez que o Senhor, que tudo prevê, não desistiu de semear. São Jerônimo. Reparai que esta é a primeira parábola e que é dita juntamente com sua interpretação. Cuidemos para não dar aos discursos do Senhor explicados por ele mesmo outra explicação, ou acrescentar ou retirar nada daquilo que o Senhor expôs. Rábano Mauro. Não devemos nos desviar da trilha que o Senhor deixou à nossa inteligência, mas percorrê-la rapidamente. O caminho é a alma cheia de zelo, pisoteada e ressecada pela passagem contínua de maus pensamentos. A pedra, a dureza da alma lasciva. A terra, a leveza da alma obediente. E o sol, o fervor da perseguição raivosa. A profundidade da terra é a probidade da alma preparada pelos ensinamentos celestes. Já explicamos que as mesmas coisas de modo algum têm sempre o mesmo sentido nas interpretações alegóricas. São Jerônimo. Tratemos de fixar nossa atenção sempre que formos admoestados pelas palavras seguintes. Quem tem ouvidos, ouça. Remígio de Auxerre. Os ouvidos para ouvir são os ouvidos da alma, que devem servir para compreender e praticar o que é ordenado. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.